Então, Uhum. boa tarde. Então, hoje é dia 7, terça-feira. Vamos começar mais cedo a nossa reunião. O nosso horário era de 14h30 mesmo, né? E vamos voltar para esse horário para a gente poder, depois que terminarmos, né, as nossas 2 sessões, a gente possa entrar uma terceira vez com tempo para conversarmos, para trocarmos ideia, para tirarmos dúvida. Como a Cláudia sugeriu, fazemos pedidos de oração, né? Como a gente fazia na reunião mesmo, em pessoa na igreja, né? Então, hoje eu separei para a gente falar, continuando ainda na oração que nós estávamos vendo lá, que Paulo fez em favor dos Efésios, e eu coloquei como objetivo hoje a gente aprender a escolher viver para Cristo, né? Então vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia tão lindo que o Senhor nos deu, de sol, pela chuva que tivemos. Muito obrigado, Senhor, porque é um consolo para nós. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. O que é, o que era, o que é e o que há de vir. E te agradecemos porque o Senhor se encontra sentado no trono do universo. Nada foge ao teu controle. E o Senhor cuida de nós, até nos mínimos detalhes. Além do Senhor cuidar de todo o universo, o Senhor também se preocupa de uma forma particular com cada uma de nós. Pedimos agora, Senhor, que o teu Espírito Santo venha revelar a tua palavra, a tua mensagem, o que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a tua palavra, que é a verdade. E contra a verdade, treva nenhuma, mentira nenhuma subsiste. A tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a vida de cada mulher que está participando aqui agora conosco e as que vão ouvir. Cuida de nós, Senhor. Guarda as nossas famílias. Em nome de Jesus, enquanto nós estamos aqui buscando aprender de Ti e buscando a Tua vontade. Que toda a honra, toda a glória seja dada ao Teu nome, porque só Tu és santo, só Tu és digno de todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridas, vamos abrir lá em Efésios, capítulo 1. Eu quero ler com vocês de novo o versículo 15 até o 23, que é a oração de Paulo, né? Em favor dos Efésios, e é a oração dele para nós também. E é um modelo de oração que a gente, tipo de pedidos que a gente pode fazer, com a certeza que Deus vai ouvir, porque está dentro da vontade de Deus, né? Então, lendo lá Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. Então, fala assim: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés,
e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Gente, que texto lindo, né? De Efésios, do versículo 15 ao 23, né? E essa é a oração, é como Paulo estivesse falando que nós somos o povo mais poderoso do mundo, porque a única coisa que a gente precisa fazer é conhecer, né? É isso que ele pede, conhecer a grandeza do poder, da força do poder de Deus, né? Tem outra tradução que diz assim, uma tradução mais antiga, segundo a eficácia da força do seu poder, segundo a portentosa força, né? Aí, na verdade, está faltando adjetivo para Paulo descrever quão grande é esse poder. O maior poder que já existiu no universo foi o poder que Deus usou para ressuscitar Jesus, né? E eu queria começar falando um pouquinho a respeito desse pedido, né? Então, na semana passada, nós vimos que Paulo começa a pedir que nós pudéssemos ter discernimento espiritual, né? Que nós pudéssemos receber da parte de Deus um espírito de sabedoria e de revelação em quê? No pleno conhecimento dele quem? No pleno conhecimento de Deus, né? Que a gente pudesse conhecer Deus, né? Conhecer Deus. A Alice está falando que eles estão com dificuldade porque eles estão sem cabo de rede lá no condomínio, ela não está conseguindo entrar. É difícil. Olha, eu entrei. Boa tarde, eu consegui entrar, mas eu estou pelo 4G, mas eu estou ouvindo isso tudo, tá bom? Você está ouvindo, mas a gente não pode te ver, mas está tudo bem, é assim mesmo. Não, tá bom. Então tá. Oi, Rosana. Então, o que a gente precisa pedir para Deus, porque uma coisa é a gente conhecer a respeito de Deus, né? Praticamente todo mundo, né? Principalmente nós que estamos no mundo cristão, num país cristão, nós conhecemos a respeito de Deus, né? Todo mundo aqui conhece, né? Pode não acreditar, mas eles sabem, as pessoas sabem algumas coisas. Mas isso é diferente da gente conhecer Deus. Então, o que Paulo está orando aqui não é pedindo que a gente cresça no conhecimento a respeito de Deus. Não, não é isso. O que ele quer é que a gente realmente conheça Deus de uma forma íntima, de uma forma particular, né? De uma forma pessoal. Então, ele vai começar aí, né? Lá no finalzinho do versículo 17, ó, vos concedo espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Então, por que a gente precisa desse espírito de sabedoria e revelação? Para conhecer Deus de forma pessoal. E aí ele continua no versículo 18 falando, ó, iluminados os olhos do vosso coração, né? Para que a gente possa ter os olhos abertos, né? Para que a gente seja esclarecido a respeito de quê, ó? A respeito para sabermos qual é a esperança do seu chamamento. Então, são três coisas que Paulo vai falar aqui que ele deseja que os crentes saibam. Primeiro, que a gente saiba qual é a esperança do chamamento de Deus, né? Na verdade, gente, o mundo antigo era um mundo muito sem esperança. Se vocês virarem umas páginas ali para Efésios 2:12, né? Efésios 2:12,
Paulo aí, ele vai falar, aliás, em todo esse trecho, né, do 11 ao 22, como que eram as pessoas antes de chegarem ao conhecimento de Cristo, ao verdadeiro conhecimento de Deus. Então, aqui eu vou ler só o 12, porque o 12 já dá para nós uma noção. Olha só. Naquele tempo, que tempo? Naquele tempo lá do passado, antes, né, deles serem diferentes, antes deles serem igreja de Cristo, ele fala, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vocês já pensaram o que é isso? Né? Naquele mundo antigo, somente os judeus sabiam quem era Deus. Somente os judeus. Todas as demais nações, raças, povos, tribos, cidades, ilhas, localizações, locais próximos, locais longe, enfim, todos estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, porque só Israel conhecia o verdadeiro Deus, e estranhos às alianças da promessa. Meninas, vocês já, por um acaso, eu sei que vocês já viram isso, né? Lá no Velho Testamento, como tem promessa de Deus para o povo de Israel? Eu vou fazer, vocês vão ser o povo mais abençoado na terra. Se vocês me obedecerem, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, eu vou dar aquilo, eu vou dar bênção, eu vou abençoar o celeiro de vocês, eu vou... Muitas bênçãos. E aqui nessa carta de Efésios, também em Hebreus, outras cartas de Paulo, o que ele fala, né? Lembra que quando eu estava dando a panorâmica sobre toda a carta de Efésios, Paulo, ele fala na carta que ele estava preso, que ele era um prisioneiro do Senhor por conta desse mistério que Deus, enfim, revelou através de Paulo para todo mundo, que foi o mistério de que quando Cristo veio, ele veio para unir os dois povos, né? Na verdade, naquela época, né, existiam os judeus e os outros, né? Alguma de vocês aqui é de descendência judia? Acho que não, né? Então, se a gente tivesse nascido lá na época de Paulo, ou um pouco antes, coitado de nós estamos perdidas. Nós íamos estar nas trevas, como ele falou, sem esperança, sem Deus no mundo. Deus não era encontrado por ninguém, né? Pela maioria das pessoas, porque ele se revelava para o povo de Deus, né? E, por outro lado, o que o povo de Deus, os israelitas, deviam fazer? Eles deveriam mostrar às nações quem Deus era. Deveriam viver de uma maneira justa, de uma maneira digna, de uma maneira correta, de uma maneira que desse glória para o nome de Deus. E aí eu pergunto para vocês, eles fizeram isso? Às vezes faziam um pouco de tempo, depois, eles faziam coisas piores do que os outros. Deus ia lá e castigava, né? Então, se vocês começarem a ler lá a história do povo de Israel, é sempre essa. Vinha o rei bom, levava o povo a adorar a Deus, aí ele morria, vinha o filho dele, fazia tudo que era errado, e o povo, né, caía lá naquela desgraceira lá. E Deus falava, olha, eu vou punir, mandava os profetas, olha, vocês se arrependam do que vocês estão fazendo, hein? E nada disso, né? Então, o que Paulo está relembrando aí nesse versículo é que naquele tempo, né, no tempo antes de Jesus Cristo morrer, quando ele morreu, gente, fala que o véu do templo se rasgou. Ele veio colocar no seu corpo, com o seu corpo ele destruiu, ele quebrou essas barreiras, esse muro de separação que existia entre os judeus e o resto do povo, dos povos, né? Então, a gente era estranho às alianças da promessa, nós não tínhamos nada para nós não tínhamos esperança. Sabe pensar o que é viver sem esperança?
sem esperança e sem Deus no mundo. Era essa a nossa situação. Então, quando Paulo aqui, ele vai começar essa oração no capítulo 1, no versículo 16, que ele começa bem a orar, como é significativo isso, dele falar, olha, vocês vão se lembrar comigo, vocês vão concordar comigo que vocês não tinham a mínima esperança de nada. Mas olha, o que é a minha oração? Para que Deus, né, abra os olhos de vocês, ilumine os olhos de vocês, para vocês conhecerem a esperança do chamamento de Deus, né, que Deus fez para nós. Então, agora, nós temos esperança, né? Olha só, ainda no capítulo 2, né, eu falei que não ia dar tempo de ler, mas eu gostaria de ler pelo menos a partir do versículo 13. Eu vou ler rapidinho para a gente ver que tipo de esperança que a gente tem. E é por isso que Paulo faz essa oração. Olha só. Mas agora, né? Antes vocês não tinham esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, nós estávamos longe de quê? Nós estávamos longe de Deus, nós estávamos longe das promessas, sem esperança. Olha o 14. Porque Ele é a nossa paz, né? Jesus Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos quem? Ambos os povos, né? Os judeus e os gentios, os outros, né? Nós incluídos aqui. De ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, né? Então, existia uma inimizade. Os povos, né? Esses dois povos eram inimigos, né? Então, ele derribando a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, no seu corpo, a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos os povos, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, pela cruz, né, a inimizade. Então veja o que Jesus fez, né? Ele conseguiu quebrar essa barreira de milhares de anos, né? Olha o 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. Quem são esses vós outros? Os gentios. Nós aqui, que não somos judias. Então, ele vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Quem são esses que estavam perto? Os judeus, né? Os israelitas. Olha o 18. Porque por ele, por Jesus Cristo, ambos os povos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Meninas, olha que coisa linda, linda, linda. Não dá para a gente imaginar. Vocês conseguem se imaginar viver num mundo sem esperança e sem Deus? E Jesus, por meio do seu corpo, né, pela cruz, ele fez com que tantos os israelitas, porque os israelitas também não tinham acesso direto a Deus. Eles tinham acesso a Deus através dos sacerdotes, através daquelas ordenanças, daqueles cerimoniais, daqueles sacrifícios, daqueles rituais, eles tinham acesso. Mas não acesso pessoal. E agora nós temos acesso ao Pai do céu, que está sentado no trono dos céus. Nós temos acesso a Ele em um Espírito. Eu digo esse Espírito é com letra maiúscula, que é o Espírito Santo de Deus. Olha o 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. 20.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Gente, tudo isso aqui que eu li é muita coisa, é muita verdade, é muito lindo, mas eu não vou deixar só vocês com um gostinho, não vou falar hoje. Porque hoje o que eu quero focar é na oração de Paulo a nosso favor, para que nós tivéssemos os nossos olhos abertos para tudo isso. Eu vou ler só lá o capítulo 3, comecinho do versículo 1. Olha só, por esta causa, quer dizer, por causa de tudo isso que eu falei para vocês, que eu estou revelando para vocês que Cristo fez, quebrou a barreira de separação, enfim, por que ele fez tudo isso? Por esta causa, olha lá, o versículo 1 do capítulo 3. Eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Veja o quanto custou isso para Paulo. Deus usou ele para revelar um grande mistério que esteve oculto, né? Deus ocultou durante séculos. E agora, depois de Jesus vir, né? Esse mistério Deus revelou. E ele, como ele foi considerado o apóstolo dos gentios, né? Ele pregou não só para os judeus, mas também para os não-judeus. E por causa disso, os judeus, por inveja, né? Prenderam ele, porque eles achavam que Deus era só para eles, só para os israelitas, só para os judeus. E quem era Paulo que ficou divulgando que agora o Deus dos judeus era Deus de todo mundo também? Veio nos dar uma nova esperança. Então, com raiva, por despeito, né, por inveja, por cobiça, por orgulho, ele, da mesma forma que eles mataram Jesus, eles também prenderam Paulo. Então, ele começa ali na carta aos Efésios fazendo oração para que Deus abrisse os nossos olhos para vermos essa esperança do seu chamamento. A segunda coisa que Paulo pede na oração é que nós conhecêssemos a glória da herança de Deus. Ali no versículo 18 ainda, ele fala assim: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, né? Então, ele queria que os crentes, nós, compreendêssemos quão preciosas nós somos para Deus. Nós somos a igreja de Deus. E nós somos... desculpe, gente, meu celular aqui tocou. Nós somos a igreja de Deus. Deus nos comprou com o sangue do seu santo filho, né? Nos comprou com o sangue do seu santo filho. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 28, a segunda parte do versículo 28, lá, Atos 20, 28, eu vou ler lá para nós, falando que nós fomos comprados, né? Olha lá. Atendei por vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ai, meninas, só um pouquinho. É Atos o quê? Atos 28. Finalzinho do versículo. Então, Atos o quê? Não entendi, gente. Desculpa. 20, 28. Então, ele nos comprou com o seu próprio sangue. Apareceu um aviso aqui para mim que falta 9 minutos. Daí a reunião vai terminar e a gente volta, né? Então, era isso que Paulo pedia, né? Que a gente abrisse os nossos olhos, né? Para ver a esperança do chamado em Cristo, a glória de nós sermos herança de Deus,
Outra coisa, nós somos a noiva de Cristo, né? Nós somos a noiva de Cristo. Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 22, olha lá o que ele fala. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, né? Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus Cristo, para ser o cabeça de todas as coisas. E o deu à igreja. Olha que lindo! Deus deu Jesus Cristo para nós, a igreja de Cristo. Nós somos a noiva, né? Em Zacarias 2, capítulo 2, versículo 8, fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. Deuteronômio 32, 10 também fala, né? Ai de quem mexer, né? Com a menina dos olhos de Deus, né? Então, mostrando, Paulo pede que nós possamos enxergar essas coisas. E a terceira coisa que Deus deseja que os crentes saibam é a grandeza do poder de Deus, o tamanho, a portentosa força, a eficácia da força do seu poder. Meninas, se vocês forem boas aí de adjetivos, que adjetivo mais vocês falariam para dizer que é uma força descomunal, né? Eu já acabei de usar um, descomunal, né? Então, essa é a força, a grandeza do poder de Deus, né? E esse poder, ele fala que está à nossa disposição. E esse poder, ele é tão grande que Paulo, ele começa a mencionar aí 3 eventos que nós podemos constatar a grandeza desse poder. Primeiro foi na ressurreição de Cristo, né? Olha lá o versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Depois, olha o que mais que Deus fez com esse grande poder. Ele fez com que Jesus se assentasse à sua direita nos lugares celestiais. Então, Jesus, ele subiu aos céus e foi entronizado, né? Então, entronizado é uma palavra assim, né? Que tem a ver com trono, né? Ele foi colocado ao lado do trono de Deus. Então, hoje, Jesus reina à direita de Deus, né? Que é o Rei do Universo. E a terceira coisa o terceiro evento em que Deus demonstra o tamanho desse poder é que o senhorio de Cristo sobre a igreja e o universo. Então, eu acabei de ler lá no versículo 22, no 22 e 23, que Deus pôs todas as coisas, anjos caídos, demônios, anjos bons, criaturas extraterrestres, se existem, né? Todos os planetas, todas as galáxias conhecidas e não conhecidas ainda por nós, todas as coisas. E o deu para quem? Para a igreja, a qual é o seu corpo, né? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, gente, qual é o poder que atua em nós que somos crentes? É esse poder da ressurreição que assentou Cristo à direita de Deus e lhe deu soberania sobre todo o universo. Então, eu fiquei meditando ontem e pedindo para Deus, me mostra, eu quero ver esse poder. Porque hoje, quando a gente olha de um modo geral para a Igreja de Cristo no mundo, no Brasil, a gente não vê esse poder. Por quê? Por quê? E eu fiquei questionando. E daí Deus foi me lembrando de algumas coisas. E aí eu comecei a ver que é quando a gente se vê em situações que fogem do nosso controle, né? E que a gente aprende a confiar em Deus, depender somente dele, e é que a gente começa a ver o poder dele, né? É quando a gente começa a orar para que ele faça o que a gente não pode fazer. Aí a gente vê que o nosso Deus é o Deus do impossível, né? E às vezes tem coisas bem pequenas, bem óbvias, que a gente pensa, nossa, tão fácil que a gente nem lembra de pensar nisso, né? A respiração. Agora, com essa pandemia, e o Covid ataca principalmente a parte respiratória,
que a gente vê que as pessoas, né, no começo, que não tinha medicamento, tratamento, elas ficavam com dificuldade de respirar. Morria por falta de ar. E ar é uma coisa grátis, né? Deus nos colocou num planeta com uma atmosfera balanceada. Nós não temos só oxigênio na nossa atmosfera, porque se a gente tivesse só oxigênio, ia pegar fogo em tudo. Então, nós temos um perfeito equilíbrio químico, uma mistura perfeita de compostos químicos, né? Outra coisa, se você vai num lugar muito alto, por exemplo, as montanhas lá do Peru, da Bolívia, né? Aquelas cidades altas, todas as pessoas que moram lá, tudo bem, elas estão acostumadas que o ar lá é rarefeito, mas todas sofrem de problemas no pulmão. Porque por mais que você se acostume, a gente não foi feita para isso. Nós precisamos daquela proporção perfeita de oxigênio no ar. Se tem demais, pega fogo. E se tem de menos, causa doença, né? Então, é isso que Paulo pede, que a gente veja o tamanho do poder de Deus, que os nossos olhos possam ser abertos, para a gente conhecer esse Deus que já colocou à nossa disposição esse poder, né? E aí, agora, na segunda parte, nós vamos ver por que muitas vezes a gente não vê esse poder agindo na nossa vida, na vida da nossa igreja, na vida da igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Por que a gente não vê? E aí, eu gostaria de colocar um segundo tema para essa segunda parte do nosso estudo bíblico, que é escolha viver para Cristo, né? Então, eu vou partir ali de Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, né? Que Deus deu Cristo à igreja. Gente, isso aí soou tão gostoso para mim, tão lindo. Foi Deus que deu o próprio filho dele para a igreja, né? E nós somos o seu corpo. Ele é a cabeça, né? E nós como corpo de Cristo, né? A gente falha porque a gente não reconhece, a gente deixa de observar quem que é o nosso cabeça, quem que é a fonte do nosso poder. Por isso que nós precisamos pedir discernimento espiritual, para a gente aprender a conhecer mais quem Deus é, o poder que Ele já nos deu, que Ele já colocou à nossa disposição. Né? Não, ele não faz condição ali, não, só se você pedir que eu vou dar, viu? Não é para todo mundo da igreja, não, só para as boazinhas. Não é assim. Meninas, está acabando, então cliquem lá no mesmo link e a gente volta, tá bom? Até! Tá joia. Então, começando a gravar a segunda parte, à medida que as outras forem entrando, eu vou admitindo. Então, a gente precisa, à medida que a gente vai pedindo e orando para Deus nos dar discernimento espiritual, um conhecimento de quem Deus é, do poder dele, o que nós vamos fazer com isso? Então, essa é a minha pergunta. O que nós vamos fazer com a resposta dessa oração, à medida que os nossos olhos são iluminados, né? Porque se a gente pede... Tá travando? Tô gravando. Hein, Cláudia? Oi, tô gravando. Tá sem som, Claudinha? Da Fonseca tá. Você não está me ouvindo, Eliane? Travou várias vezes. E aqui tá mostrando que a tua conexão tá baixa. Tenta tirar a imagem e ficar só com o som. Então,
Quando a gente pede para Deus, a gente quer que Ele abra os nossos olhos, para a gente ver, né, a grandeza do seu poder, do seu chamado, da herança que nós temos em Cristo. Ele abre, né? Mas não é para a gente... porque eu tô curiosa para descobrir que poder é esse. Não. Nós não podemos ser só curiosa. Nós temos que já decidir que nós queremos viver para Cristo. E quando você decide que você quer viver para Cristo e você pede para Ele abrir os olhos do teu entendimento, Ele vai abrir. Olha lá, Efésios capítulo 4, versículo 27. Efésios capítulo 4, 27. Será que estou aqui? Então, veja... Tá travando. Você experimentou tirar o microfone? Para ver se você ouve melhor? Nós te ouvimos, Ed. Oi? A gente te ouve. Sim. Então tá bom. Estou tendo problema. Sim. Só que daí deixa teu microfone no mudo quando você não for falar, porque daí os barulhos que acontecem aí a gente ouve também. Qualquer barulho, é verdade. Então, meninas, quando a gente decide viver e pedir para a gente conhecer... Tirei, irmã? Não, você tem que clicar na tela e no microfoninho. Eu tirei aí, já. Eu tirei. Eu tenho como tirar o microfone de vocês. Só não tenho como ligar de volta. Aí tem que ser vocês. Então, quando a gente pede, né? A gente pede uma coisa, é uma coisa muito séria. A gente começa a pedir a Deus, né? Fazer essa oração de Paulo, para Deus nos dar discernimento, espírito de sabedoria, do conhecimento, para a gente conhecer realmente Deus de maneira pessoal, né? Conhecer esse poder que Ele já nos deu. A gente tem que ter cuidado, a gente decidir que nós vamos viver para Deus e que nós não podemos dar brecha para o diabo. Olha lá Efésios capítulo 4, versículo 27, ele fala, ó, nem deis lugar ao diabo, porque sem saber a gente pode servir a Satanás. Como é que eu vou servir a Satanás, Cláudia? O que é que você está me dizendo? Que eu posso servir Satanás? Que isso? Eu não quero servir Satanás. Eu sou de Deus, né? A gente pensaria. E Satanás, ele é um invasor, ele é um usurpador. Ele não tem nenhum direito nesse mundo. E nós, como crentes, como mulheres crentes, mulheres de Deus, nós não temos o direito de pecar ou de viver como os incrédulos, né? Nós não temos esse direito. Quando a gente é relaxada e a gente vive pecando, faz besteira aqui, não vigia, não cuida, né? A gente está dando brecha para o diabo. Eu vou ler com vocês todo esse trecho aí, olha, de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17 até o 32. Eu sei que é um trecho longo, mas a gente precisa ver como é séria essa questão da gente escolher, precisamos escolher mesmo viver para Cristo. E o que significa isso, né? Olha lá, Paulo começa lá no versículo 17 do capítulo 4. Ele diz, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ora, eles não eram gentios? Como é que Paulo está dizendo para eles não andarem como gentios? É porque eles agora, né, tinham sido comprados por um preço, né? Então, não era para eles mais andarem daquela maneira, né? Como? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha o versículo 18 do capítulo 4. Obscurecidos de entendimento, quer dizer, tapados, né? Hoje em dia a gente diria tapados, né? Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, né?
Então, se a gente parar para pensar, as pessoas que nos rodeiam, elas vivem sem Deus, numa ignorância do que são as coisas de Deus, né? Pela dureza do seu coração. Elas têm um coração duro, endurecido. Olha o versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, o que Paulo está dizendo aí? Olha só, nós, como crentes, nós não temos mais o direito de viver como a gente vivia lá no passado, fazendo aquelas coisas que todo mundo à nossa volta faz, todos os nossos amigos fazem, né? Não é mais para a gente viver daquele jeito, né? Quando a gente vive desse jeito, a gente foi salvo, fomos regenerados, mas a gente é relaxado e vive desse jeito, a gente está dando brecha para Satanás. Nós estamos dando vitória para ele nessa área, né? Olha lá no versículo 22, no sentido que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, né? A gente tirar a roupa, tirar aquela maneira antiga que a gente tinha de pensar, né? Que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Olha o 23. E vos renoveis no espírito do nosso entendimento. Então, é a nossa mente, é o que está aqui, olha, aqui dentro dessa caixa aqui. O que está aqui dentro é que tem que ser renovado, a gente tem que pensar de um jeito diferente as pessoas do mundo, né? É assim que a gente vai se revestir do novo homem, tá lá o versículo 24, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aí olha o versículo 25, por isso, aí ele vai começar a listar um monte de coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem que deixar. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não vá dormir irado, brigado com alguém, né? Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, não é para enriquecer, não, olha lá, para que tenha com que acudir ao necessitado. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha o 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A gente já viu, né? A importância que é a gente ter esse selo aqui dentro de nós, que o mundo não pode ver, né? Aparentemente, né, não é uma marca externa, mas é uma marca interna, né? Nós temos esse espírito, isso nos garante a nossa salvação, a nossa entrada nos céus, né? Porque já foi pago uma parte desse preço, né? Foi dado em garantia. Então, a gente tem essa garantia, esse anel de noivado, né? Que Jesus, o noivo, colocou em nós como igreja, né? Então, esse é o selo do Espírito Santo que a gente tem. Aí ele vai lá no versículo 31, olha lá coisas que a gente não pode fazer, porque se a gente fizer, a gente dá brecha para Satanás e a gente não vive para Cristo. Olha lá. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, bem assim toda malícia, nada de rodar a baiana, hein? Né? Não sei se essa é uma expressão muito antiga, né? Não está escrito aqui, mas quer dizer isso, né? Nada de ficar bravo com tudo. Olha, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, né? Aí depois, lá no capítulo 5, ele ainda arremata tudo aí, ó. Sede, pois, imitadores de Deus. Olha que responsabilidade, né? Ser imitador de Deus. Então, é aquilo que eu falei, como crente, a gente não tem o direito de ficar vivendo
despreocupadamente como as pessoas aí do mundo, né? Pela graça de Deus, a gente deve arrancar, despojar, tirar da gente tudo isso aí que eu li, essa lista aí, amargura, ira, cólera, né? Gritaria, blasfêmia, malícia, maldade, e a gente deve viver por Cristo, né? Eu já estou terminando, daí eu vou dar um espaço para a gente poder conversar. Veja lá comigo 2 Coríntios, eu queria que a gente lesse, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. A última parte do versículo 16. Que ele vai falar lá umas coisas, é Paulo também, né? Para com este cheiro de morte, para aqueles aroma de vida para a vida. Aí vem a parte do versículo que eu quero ressaltar. Quem, porém, é suficiente para estas coisas, né? Para tudo isso que eu falei, quem poderia ser suficiente para essas coisas? Aí ele vai responder, vira uma página, lá no capítulo 3, versículo 5 de 2 Coríntios, ele fala assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, essa é a resposta. No poder de Cristo, nós podemos viver uma vida para a glória de Deus, sim. Não é impossível, não. Mas não vem de nós, não vem das nossas forças, da nossa disciplina. Vem do poder de Deus. E a gente pode, sim, com esse poder tão grande, tão descomunal, tão fenomenal, que Deus já deu à igreja, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, entronizou ele lá nos céus, né? Esse poder, né, é dado a nós para que a gente viva uma vida que triunfe sobre Satanás, né? Pessoalmente, individualmente, na igreja e como nação, né? Lembra que eu desafiei vocês, o que vocês vão fazer para Cristo, né? A gente precisa orar pelo nosso país, mas a gente precisa, de uma maneira pessoal, a gente precisa decidir arrancar de nós essa vida velha, essa maneira antiga da gente pensar. A gente tem que escolher e orar cada dia pedindo para Deus, Deus, me ajude no dia de hoje, né? Não vou fazer, me ajude daqui pro resto da minha vida, mas peça todo dia, hoje, que eu possa viver para Jesus, que a gente possa viver para o nosso Salvador, porque é Ele, é Jesus Cristo que segura as nações, o mundo, a igreja e nós mesmos, inclusive os mínimos detalhes a respeito de nós, em suas poderosas e graciosas mãos. Então é esse Deus que a gente precisa pedir para que Deus mesmo abra os nossos olhos para a gente ver que é o nosso Jesus, que é o dono das nações. Ele tem, porque Deus falou que Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, né? Todas as coisas. E deu à igreja. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos desse poder, desse conhecimento. E não só conhecer por conhecer, mas porque a gente decidiu viver. Tá bom? Então, eu vou parar por aqui. Se a gente conseguir, a minha conexão não tá lá muito boa, né? Mas se vocês quiserem falar alguma coisa, né? E eu queria que a gente falasse desse tema, né? Que verdade que a gente vai espalhar, né? Por que que Deus daria esse poder, revelaria esse poder para nós, né? O que que nós pensamos em fazer com esse poder? Curiosa? Só curiosidade? Para dizer que eu sou poderosa? Não, né? Não é isso. Então nós temos que pedir para cada manhã
Deus nos dá a oportunidade para a gente dizer uma boa palavra em nome de Jesus, né? E esperar e agir baseado nessas oportunidades que Ele nos dá. E como a gente está vivendo uma situação de confinamento, de isolamento social, onde que vocês imaginam que Deus vai dar mais oportunidade para a gente trabalhar? É ou não é na nossa família, na nossa casa, entre quatro paredes, com o marido, com o filho, com criança, com parente, com o vizinho de porta, né? Que às vezes fica inconveniente, barulhento. Essas situações, porque a gente não tem mais... Ou então, quando a gente dá aquela saidinha, né? Para ir no banco, para ir no supermercado, ele vai usar que oportunidade? Ele vai usar você, talvez, na oportunidade numa fila de supermercado. E aí, é claro que Satanás, que está ali nos rodeando, o que ele pode fazer? Deixar você impaciente, porque uma pessoa empurrou o carrinho no seu calcanhar, quando ele tinha que manter 2 metros de distância, você já ora brabo. Aí já perdeu a oportunidade, né? Ainda mais eu que sou brava aqui, né? Já fico brava e pronto. Então, você já tem que, de manhã, gente, já tem que pedir para Deus misericórdia, né? Para você aproveitar as oportunidades que Eliane eu, né? Acontece, né? No banco, né? Aquele pessoal inconveniente, começa a brigar, reclamar da vida, e você vai na onda também. Tá vivendo lá que nem eu. Cadê? Tá vivendo que nem os gentios, né? Que nem os ímpios, que nem os incrédulos, né? E se a gente não se vigiar, não orar, a gente se deixa vencer. Então, queridas, podem abrir o microfone de vocês. Eu não tenho como abrir, eu tenho só como tirar o microfone. Então, se vocês quiserem falar, se uma ou outra estiver falando e tiver difícil de entender, aí você tira o seu, deixa a outra falar e torna a ligar para você também poder falar. Pode falar, Eliane. Não, eu não quero falar, não. Eu só tirei do microfone para ouvir. Eu falo demais. Eliane, quer falar alguma coisa? Você é novinha aqui no nosso grupo, pode falar, quer perguntar? Eu gostaria de pedir oração. Sim, pode pedir. Deixa eu pegar aqui para anotar. Pode falar, Cliniane. Eu gostaria de pedir oração a favor minha e da minha família, né? Uhum. Como a Neia já tinha adiantado, eu tô gestante, aí tô passando por aquela fasezinha mais difícil, que na verdade eu já passei, mas ainda continua, já tá até acabado, sabe? Uhum. Mas ainda continua muito enjoo e eu tô emagrecendo ao invés de ganhar peso. Isso tem dia que me deixa muito, muito fraca, debilitada, assim, sabe? E eu também trabalho muito, o dia da gente é muito corrido e às vezes, né, não consigo trabalhar direito, não consigo cuidar da minha família direito. E eu não tenho ninguém aqui perto, é só eu e a família do meu esposo também é toda do Recife e interior do Pernambuco, então também não temos ninguém perto para, assim, ter aquele apoio. Aí eu queria pedir oração ao meu favor, para Deus dar força. E também para o meu filho, que ele tem TDAH. E agora nas aulas online, ele está tendo muita, muita, muita dificuldade. Eu não estou conseguindo ajudar. Então, assim, eu queria que as irmãs orassem para que Deus abrisse o entendimento dele, porque fica muito complicado para a gente. E aí ele pode ficar para trás, sabe? Uhum. Então, peço que as irmãs orem a nosso favor, a favor do meu esposo também, viu? São situações muito difíceis que a gente está vivendo, né? E não é só o seu filho que tem essa dificuldade, todas as crianças estão com dificuldade, é muito cruel, né? Você manter uma criança sentada todos os dias, por várias horas, na frente da tela do computador, né? Ou então, às vezes, até não é computador, é celular. É muito difícil, né? Vamos Ele orar. não consegue
se concentrar. Eu não posso estar no quartinho aqui com ele o tempo todo. Aí, quando eu venho, às vezes ele tá com um lápis, qualquer coisa que tenha na mão dele, ele tá longe, sabe assim? Com a cabeça em outro mundo, no mundo dele. E aí eu não consigo fazer ele focar sabe? Às vezes a professora fala, lê Isaac, Isaac, é sua vez. E só quando fala o nome dele que ele, assim, presta atenção, sabe? Então eu vejo que ele está perdendo muito aprendizado. Então, assim, as irmãs possam orar para Deus abrir o entendimento dele, para que ele possa conseguir passar por essa fase também. Está muito complicada para ele. Tá bom, vamos orar assim. É que eu falo muito também. Se eu continuar falando, eu falo o resto da tarde. Tia, se as outras não quiserem falar, eu dou para você falar de novo. Tá bom. Mais alguém quer falar? Deixa eu dar uma sugestão para a Cleliane. Sim. Eu aqui em casa, eu tive meus 2 filhos com TDAH também. E eu ficava sempre estudando com eles. Eu percebi, assim, que a gente... Eu não sei se você faz isso, mas a gente tem que dar intervalos. Não pode ter um estudo contínuo, porque eles não conseguem, por muito tempo, fixar. Então, eu tinha que, vamos supor, eu fazia 40 minutos, começava com 40 minutos de aula, aí dava 10 minutos, 15 minutos, depois fazia mais 30 minutos, dava mais 15 minutos, para poder render e não ser tão maçante, traumatizante para a criança, sabe? Era a forma que eu conseguia chegar em algum lugar. Mas eu passei por muitas coisas, tipo de ficar 2 horas direto, 1h30 direto, nervosa, não entendendo aquilo. E aí eu cheguei, né, aí, através de profissionais, né, e lendo sobre tudo isso, a forma que eu conseguia estudar com eles eram, assim, menos tempo, dando intervalos, para ter um retorno um pouquinho melhor, porque é bem difícil isso. É só algo que eu vivenciei e estou compartilhando. Não, foi ótimo você ter dito, porque realmente, às vezes, eu observo que ele sai daqui do quartinho, aí o Isaac volta para lá, ele se desliga completamente. E a gente, às vezes, força a barra, né? Mas você me dando essa dica, eu posso conversar com a professora, tira ele um pouquinho, dou uma pausa, ele toma uma aguinha, respira um pouquinho, depois volta. Às vezes ele volta tão nervoso, já com vontade de chorar, sabe? Porque ele diz, eu não estou entendendo, não estou conseguindo, aí começa a querer chorar. Então, essa pausa seria muito importante. E tem uma coisa muito complicada nessa época, assim, que vai traumatizando, né, a criança, e os pais também. Mas existe uma coisa chamada maturidade, né? Se a criança não tem a maturidade para alcançar aquele conhecimento, às vezes a gente fica ali, e às vezes é difícil, a gente também não tem a tal da didática, né? Então, é muito difícil isso para as crianças e para os pais, né? Se a pessoa não tem a maturidade para alcançar aquele conhecimento, você fica ali e é difícil, né? Mas é uma sugestão, né? Vamos ver o que você fala. Obrigada. Vamos olhar. Mais alguém? Fale, Cláudia. Não. Não? Alguém quer fazer algum pedido de oração? Eu quero pedir pelo João e pelo João e pelo Arthur, né? Que aceitaram a Jesus semana retrasada. Então, que eu consiga dar continuidade no estudo e que realmente eles não esqueçam desse momento que eles estão vivendo, né? E que a igreja volte logo, né? Para que eles possam estar frequentando, né? Junto com a Nice, com o Alexandre, o Pedro, o Enzo também, né? Para que Deus faça também esse milagre na vida dos outros, né? Amém.
Mais alguém quer fazer um pedido? Eu quero pedir oração pelo meu trabalho, né? Pelo meu trabalho, pelos meus filhos, nessa fase, né? Que Deus provenha o que for para ser, né? Mas que Ele me dê força e me dê tranquilidade no meu coração para aceitar e entender que não é a minha força, né? Não é a força dele e eu tenho que... Estou entendendo isso, irmãs, estou entendendo isso. Amém. Peço perdão também pela postagem aí que eu fiz, mas ao mesmo tempo eu digo assim, né? Eu falei, hoje existe, lembra das irmãs que a gente falava, a gente estudou sobre o dom do discernimento? Então, eu acho que eu não tenho esse dom do discernimento, porque muitas vezes não me toco de algumas coisas que vêm do mundo, vamos dizer assim, até pela minha própria ser mais nova na fé, né? Então, a gente cai em algumas armadilhas aí. Então, todas sabem que a minha intenção sempre foi boa, é sempre boa, né? De falar, ai, que legal, né? Todas nós passando por uma fase muito, né? Driblando pensamentos negativos e para a gente superar toda essa fase difícil. Então, assim, não preciso eu não preciso dizer para as irmãs que não teve má intenção, porque eu sei que vocês sabem que não, né? Mas peço desculpa. E vou tomar mais cuidado para não ficar caindo em armadilhas. Desculpa por quê? Eu não entendi. Foi uma postagem, né, sobre uma senhora, acho que ela é meio filósofa aí, ela põe Psicóloga. É psicóloga? Ela Psicóloga. tem umas ideias ali que são assim, não vamos dizer que ela é totalmente errada, mas também não é totalmente certa. Então, o que não é 100% verdade, né? Meia verdade é meia mentira também. Então, a gente tem que ter cuidado. Depois, vocês podem ler lá no grupo de Efésios, né? Que eu postei alguns versículos. Eu só esqueci de falar também sobre oração, né? Que eu ouvi de novo. Aliás, foi uma outra irmã do nosso grupo, já há um tempo atrás, tinha me perguntado sobre essa pessoa, né? Que ela estava oferecendo um curso de graça online, né? Sobre esses pensamentos aí, né? E ela dizer que você ir na igreja e agradecer a Deus que isso não é oração, que isso, na verdade, não é gratidão, isso é oração. A oração, ela não é só agradecer a Deus, a oração também tem a oração de petição, a oração que a gente faz pedidos, que a gente clama a Deus, que a gente se aflige. A oração é muito mais do que ela colocou ali. Então, foi só esse assunto que eu esqueci, mas depois os outros vocês podem olhar lá no grupo, está escrito lá, os versículos, tá bom? Gente, está falando aqui que nos restam 9 minutos e meio. Então, a Rosana está pedindo pelo trabalho dela, né, para Deus renovar as forças dela, ter tranquilidade para viver essa situação. Não é fácil, né? A gente precisa realmente... aí é que vai funcionar aquele pedido de Paulo, né, para abrir os nossos olhos, para vermos que nós já temos todas as riquezas, né, nas regiões celestes, todas as bênçãos espirituais já nos foram dadas. E todo o poder, né, que ressuscitou Jesus dos mortos também está à nossa disposição, né? Eu vejo que a Rosana é uma pessoa que trabalha, trabalhadora, lutadora, mulher guerreira, né? E a gente vai até um ponto, né? A gente vai até onde a gente consegue ir. Dali para frente, a gente tem que aprender, eu digo aprender porque eu estou aprendendo isso também com relação à dona Neide, né? Ver ela lá naquele quarto, naquele sofrimento, né? Naquela luta, né? Por viver. E a gente fica tentando
brigar com os enfermeiros, chama daqui, chama dali, ela está sem água, está faltando isso, está faltando aquilo, precisa disso, precisa daquilo. E a gente começa a ficar ali muito crítica. E tem que chegar uma hora que você tem que ver que Deus está deixando você passar por essa situação. Porque você precisa aprender muitas coisas. Quando a gente passa por provações na nossa vida, a gente aprende, né? Porque vem à tona o que de pior tem em nós, né? Tudo aquilo que a gente tem de pior vem à tona, né? No meu caso é ira, é impaciência, né? E aquilo vem e Deus deixa vir, ele deixa acontecer para você aprender, para você se humilhar, né? Deus quer justamente tratar isso na gente. Ele quer nos podar para que a gente dê mais fruto, para que a gente glorifique Ele melhor com a nossa vida, que as pessoas possam olhar para nós e ver ali o fruto de justiça, o fruto de retidão, o fruto do Espírito Santo. Então, da mesma forma, Rosana, Deus está permitindo você passar por tudo isso, então não se aflige. A gente sabe que você faz, que você trabalha mesmo, mas quando chegar aquele limite lá, que agora você está aprendendo a ver qual é o seu limite, a gente aprende, né? Aí você entrega para Deus, né? Ele não vai fazer tudo por você. O que você pode fazer, ele vai deixar para você fazer. Mas tem coisas que fogem do nosso controle. E principalmente nesses tempos difíceis, são muitas as coisas que fogem do nosso controle. E é aí que Deus quer nos ensinar, para a gente aprender a confiar. Então, por isso que eu queria deixar para vocês que a gente tem esse grande poder a nosso dispor. A gente só não sabe ver, nós não aprendemos a ver, porque até então a gente vive vidas muito confortáveis. Nós vivemos uma cidade muito boa, né? Nós temos uma casa, nós temos um teto sobre a nossa cabeça. Tudo está bom para nós. Mas quando acontece uma coisa que muda o cenário, como está acontecendo agora, uma coisa que a gente não esperava, e né, a gente vê a Cleliane, né, lutando com o filho lá, com a família, com a gravidez, sozinha nesse isolamento, né? A Rosana com o trabalho, eu com a questão, né? A minha sogra ficar doente justamente nesse período, né, de pandemia, 2 meses de UTI, né? A gente vê que a Cláudia, né, também tendo que trabalhar online, lidando com situações, né, situações difíceis, não podendo nem olhar olho no olho das pessoas para dar um bom conselho, né? A Eliane, né, com as dificuldades da família, né, sem poder se reunir, a gente sabe, né, a Ede com a igreja, né, sempre estavam ali, sempre disponíveis para todo mundo e agora não estão. Isso tudo gera um estresse na gente. Então, é aí que a gente vai pedir para Deus abrir os olhos do nosso entendimento, para a gente poder usar esse poder que já é nosso, né, para a gente fazer para Deus fazer o que a gente não pode fazer. Bom, temos ainda 4 minutos e meio, se vocês ainda quiserem falar alguma coisa. Eu não sei se a Ede quer falar, ela está com o microfone fechado. Eu sei que a Ede gosta de falar. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, Ede. Tá? Olá, pode... Eu só queria ler um texto para nossa edificação, que eu deparei com ele aqui agora, diante desses pedidos que nós estamos vivendo e os dias difíceis que estamos vivendo. Lá em 2 Coríntios 4, do versículo 7 em diante, fala: mas temos esse tesouro em vasos de barro, que somos nós, né? Para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então, tudo isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje está aqui na palavra de Deus.
E esses tesouros, essa segurança, essa fé, essa esperança que nós temos, está dentro de nós. Porque o Espírito Santo nos selou com essa convicção. Amém. Então, o que nós devemos é permanecer confiantes, firmes e lutando para que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas e na sua igreja. Tá bom? Amém. 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 E palavras lindas. Vou guardar aqui com carinho, vou ler de novo, meditar. Muito lindo. Pode repetir? Segundo Coríntios 4, do versículo 7 a 9. Muito bom. Depois vocês podem meditar, porque complementa bem, perfeitamente, né? Tudo que a gente viu. Ainda fala mais, né? Que a gente tem esse tesouro em vasos de barro. O que é? O nosso corpo, né? O nosso corpo que cansa, o nosso corpo que fica doente, o nosso corpo que envelhece, né? O nosso corpo que tem uma gravidez, né? Carregando um filho que dá um cansaço na gente. Então, a gente tem momentos, né? Apesar da Cleiliane ser jovem, mas o fato de você carregar uma vida no ventre, né? Tem um peso, né? E a gente vê que a gente tem muitas tribulações, muitas angústias, mas Deus nos livra de todas, né? Se vocês depois puderem ver lá a live de 1 Pedro de ontem, eu falei sobre isso, né? Sobre as provações que a gente passa, as várias provações que a gente passa na nossa vida. Vai complementar esse texto aí que a Ed leu, tá bom? Mais alguma coisa, queridas? Não, no momento não. Ed, você não quer fazer uma oração? Falta 1 minuto e 20. Se por acaso a reunião terminar antes da sua oração, não tem problema. Tá bom? Vamos orar? Ok. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento que passamos juntos com a tua palavra. Dá todo o discernimento que precisamos sobre ela, ó Deus, para que possamos viver dias dentro da tua vontade. Abençoe cada mulher neste momento. Visita suas necessidades e conforte os seus corações. Nós oramos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querida. Falta menos de 1 minuto. Podemos nos despedir. Um beijo. Beijos a todas. Sorriso para foto aí. Sorriso. Obrigado mais uma vez. Querida. Até terça. Até terça. Fiquem com Deus, tá bom, querida? Amém. Vocês também, todas. Beijo. Tchau, Cleiliane. Fica firme, nós vamos orar, viu? Tchau. Tchau. Tchau, Eliane. Tchau, querida. Tchau. Tchau. Tchau.